Henker que vive duas vezes. Capítulo 640. Deus Criador, 2. Cheguei muito longe. Agora que olho para isso. Bran riu cansado ao ver diante dele, onde raios de luz desciam sobre um horizonte verde sem fim. O deus, Odin, entrou no estágio de instância, Jardim dos Deuses. O deus, Imperador de Jade, entrou no estágio de instância, Jardim dos Deuses. O Jardim dos Deuses era o nome do palco temporário que foi criado para que os compromissos fossem cumpridos. Era bastante chamativo para um local que desapareceria quando tudo estivesse terminado. Deve ser por causa de seu orgulho insignificante. Duas condições eram exigidas de quem tentasse entrar neste jardim. A primeira condição era que eles precisavam ter sido afligidos pela doença do demônio celestial, e a segunda era que eles precisavam ser deuses supremos ou ocupar posições nesse nível em suas respectivas sociedades. Somente aqueles que pudessem provar que eram reis seriam capazes de ficar aqui. E porque eles eram seres no auge de todos os seres divinos, sua arrogância e confiança eram altíssimas. Eles acreditavam que somente eles eram verdadeiros deuses. Eles não reconheciam os seres que governavam como iguais. Bran havia deixado o mundo celestial porque detestava esse sistema, então sentiu-se enojado por vê-lo novamente. Ele acreditava que eram peixes em um pequeno lago que não sabiam quão vasto o mundo realmente era. Embora já tivesse passado muito tempo desde que ficaram presos na torre, eles pareciam sempre os mesmos. Estava claro que eles ainda não haviam compreendido a realidade. Acho que não posso dizer nada, já que já fui como eles. Bran relembrou o passado distante, quando ele era Brahma no Monte Sumeru, e sorriu ironicamente. De qualquer forma, as coisas vão acabar aqui. É isso. Em breve, o verdadeiro Deus Criador, o mestre da chave do sistema combinado e o substituto de Alforone seriam decididos aqui. O escolhido será o Deus que representa as sociedades piedosas e assume o controle da torre, eventualmente enfrentando o demônio celestial. Bran sentiu-se amargo enquanto continuava a pensar, de repente sentindo falta dos cigarros que havia largado há muito tempo. Não era bom para sua saúde, mas aliviaria seu aborrecimento e suas emoções de futilidade. Não, acho que não faria diferença se eu fumasse alguns. A única razão pela qual Bran parou foi porque ela disse que não gostava do cheiro. Então, quando ela foi embora, ele nem pensou em tocá-lo, mesmo depois de saber da existência de Ananta. Ele pensou que ela havia morrido, mas ela estava realmente viva. Não só isso, mas ela planejou a situação atual e os jogou todo esse tempo. Ele se perguntou se ainda havia necessidade de se abster de fumar. Bran abriu um subespaço e tirou um cigarro. Seu sangue parecia animado porque já fazia muito tempo que ele não sentia esse cheiro. Ele estava prestes a estalar os dedos para acender o fogo quando se lembrou da jovem Sesha sorrindo para ele. Isso é ridículo. Talvez por se parecer com a avó, Sesha sempre incomodava os membros da tribo que fumavam. E por causa disso, já fazia algum tempo que havia proibição de fumar na tribo. Assim, se Bran começasse a fumar novamente, ele provavelmente seria repreendido. Bastante. Bran sorriu cinicamente e deixou cair o cigarro no chão, esmagando-o com o pé. Ainda assim, ele sentiu seu aborrecimento se dissipar um pouco depois de pensar na adorável Sesha. Só então, ele levantou a cabeça com a mensagem que de repente apareceu na sua frente. Zeus entrou no estágio de instância, Jardim dos Deuses. Parece que todo mundo está aqui. Todos que fizeram uma promessa estão aqui. Todas as conexões externas estão bloqueadas. Espera-se que você se abstenha de ações que sejam contra as regras enquanto o compromisso estiver sendo cumprido. Se as regras forem quebradas, é possível que o sistema penalize você. Se alguém mudou de ideia, anuncie agora. A contagem regressiva está começando. 10, 9, 8, 1, 0. Um total de 0 pessoas anunciaram sua saída. A promessa começará. A missão do cenário, Nascimento do Único Deus, foi criada. Missão de cenário, Nascimento do Único Deus. Descrição. Num passado distante que não é mais registrado, todos os deuses que dominavam os universos e dimensões foram confinados em uma torre, por causa de uma criatura que apareceu de repente. A criatura impediu os deuses de se moverem e restringiu seu poder, roubando sua liberdade. Os deuses procuraram maneiras de resistir e escapar da torre, mas sempre fracassaram. Mesmo assim, os poderosos deuses não desistiram e lamberam as feridas ao longo de eras, esperando pela oportunidade de contra-atacar. E agora, a oportunidade chegou. Você despertou com uma promessa entre o mar do tempo. O Bureau Central combinou as 12 chaves do sistema divididas em uma e prometeu entregá-las a você. As chaves de sistemas combinadas tornaram-se a única chave mestra que pode abordar e editar o código-fonte da torre. Além disso, é uma ferramenta todo-poderosa que possui poderes de criação, harmonia e ordem. Para obter esta chave, você deve provar que está qualificado. Agora, verifique se você é o legítimo mestre desta chave mestra. Condições para o sucesso. 1. Inicie uma batalha real de acordo com o promessa. No entanto, o evento não importa. 2. Elimine as qualificações de outros concorrentes e roube seus poderes. 3. Permaneça como o vencedor final da batalha real. Limite de tempo. Qualificações. Recompensas. 1. Chave mestra. 2. Designação como o único Deus. De repente,
Energias intensas começaram a girar no campo e a colidir umas com as outras. Dududu. Os campos tremeram, mostrando quão grande era a pressão da busca do cenário. No entanto, era isso que os deuses queriam durante toda a vida. Eles foram divididos em múltiplas sociedades e lutaram repetidamente antes de se reconciliarem repetidas vezes. Havia uma coisa que todos os deuses supremos queriam: a posição como o único Deus. Foi por causa deste desejo particular que só eles quiseram ser os mais preciosos do mundo, para que pudessem também derrubar os imperadores que tentavam estar acima deles. Se eles tivessem a chave do sistema em mãos, não teriam nada a temer. Eles poderiam ter o mundo celestial, o mundo inferior e até deuses de outros universos e outros mundos a seus pés. Eles provavelmente pretendem ter a torre como seu território sagrado e não como uma prisão. Bran zombou ao sentir o desejo oculto que emanava das auras assassinas. Não importa o quanto eles se vangloriassem, no final, eles não eram diferentes das lutas pelo poder que os mortais travavam. Agora, ele se perguntava se havia se livrado do cigarro prematuramente e franzindo a testa. Quem é esse, se não for o meio-deus Brahma? Bran virou-se para a voz familiar com uma expressão vazia de emoção. Já faz um tempo, Odin. Ele podia ver o líder de Asgard, Odin, parado ali com um largo sorriso no rosto. A missão do cenário havia começado, mas ninguém começou a batalha real. Eles precisavam de tempo para testar os poderes um do outro e não queriam ser os primeiros e ficar cansados de lutar primeiro. O que? Brahma? Por que ele está aqui? Os deuses supremos que ouviram a voz de Odin pararam de olhar um para o outro com cautela e se viraram na direção de Bran. Eles o conheciam como um meio-deus que havia jogado fora sua posição elevada e descido ao mundo inferior. Um perdedor que havia sido o líder de uma grande sociedade como Deva e tinha imenso poder, mas ainda assim foi embora. Era o que o mundo celestial pensava de Bran. E o próprio Bran não pôde deixar de ficar irritado. Ele não queria atrair a atenção deles. Parecia que Odin estava tentando sacrificar os mais fracos de todos eles para acelerar a batalha real. Era um esquema tão óbvio que não era engraçado. Odin, pensando que Bran estava se sentindo intimidado, sorriu ainda mais. Ouvi dizer que você foi deixado. Estou errado. Não, você tem razão. Você não sabe dizer? Já quase morri uma vez? Então é difícil para mim manter meu status de mortal. Bran decidiu entrar de cabeça agora que já foi pego, já que seu alvo também era a chave do sistema. Ah, e você decidiu vir aqui. Odin olhou Bran de cima a baixo e então começou a rir. Ele pensou que Bran poderia ter uma arma escondida desde que entrou no jardim, mas parecia que o havia superestimado. Bran estava mais patético do que quando deixou o mundo celestial. Parece que ele perdeu completamente seu corpo espiritual e está usando um corpo artificial. Como é chamado de novo? Homúnculo. Que patético. Odin pensou que Bran estava apenas sujando a honra dos deuses e riu friamente. Ele havia planejado tratar Bran generosamente pelos velhos tempos. Mas não havia mais necessidade disso. Para ele, Bran era agora um mero inseto com o qual nem valia a pena lidar. Eu deveria simplesmente me livrar dele. Um pensamento de repente ocorreu a Odin. Mas você nunca foi afetado pela doença do demônio celestial. Como você entrou neste lugar? Para entrar no Jardim dos Deuses, era preciso fazer uma promessa. Mas para fazer isso, os dados tinham que ser infectados com o código-fonte. Pelo que Odin sabia, Bran era o único dentre os deuses supremos e deuses criadores que não foi afetado pela doença do demônio celestial. Se Bran estivesse doente, ele estaria dormindo profundamente como o resto deles. A única razão pela qual eles conseguiram escapar dos efeitos posteriores da doença do demônio celestial foi por causa da promessa que fizeram com o Mar do Tempo em seu sonho. Se não fosse por isso, eles ainda estariam de costas. Mas um meio-deus que não sofria da doença do demônio celestial ou tinha um corpo espiritual estava aqui. Algo estava estranho. Os outros deuses assentiram porque também estavam curiosos. Bran sorriu quando encontrou seus olhares. Foi uma risada cínica. Vocês estão todos enganados. Eu também sofri com isso. O quê? Os olhos de Odin se arregalaram com a notícia que ele estava ouvindo pela primeira vez. Os outros deuses supremos tiveram a mesma resposta. Suponho que seja natural que você não saiba. Nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Mas se você tiver a chance, pergunte a Deva. Eles acenarão com a cabeça em concordância. Odin achou que algo estava estranho. Aquele meio-deus foi afetado pela doença do demônio celestial? Quando? Por que eles não sabiam? Só havia uma razão em que Odin conseguia pensar. Bran foi curado da doença do demônio celestial antes que as outras sociedades soubessem disso? Ele sofria da doença do demônio celestial antes de ficarmos presos na torre? Os pensamentos de Odin não podiam mais continuar além daquele ponto. Uma aura repentina e poderosa começou a girar em torno de Bran. Foi uma tempestade de poder mágico tão forte que até Odin estremeceu. Enquanto isso, os outros deuses supremos que esperavam pela chance de caçar Bran ficaram rígidos. Então ninguém sabia. Na verdade, o primeiro deus supremo a ficar preso nesta torre fui eu. Odin começou a criar faíscas para desviar a aura de Bran. Seu único pensamento era que precisava se livrar de Bran, cujo corpo inteiro irradiava exuviação e transcendência. Bran havia deixado o mundo celestial, mas seu poder divino foi restaurado. Ele também estava prestes a retornar à sua aparência anterior. E o primeiro oponente do demônio celestial, de quem todos vocês imploraram por misericórdia.
Uau, Dududu. Bran? Não. Brahma? O deus que cuidou da criação dos 3 deuses supremos de Deva e estava no comando do mundo Sarra? Estava olhando para eles. Ele falou com a voz de seu deus. Fui eu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.